Olá, caros cursistas. Sou a professora Claudiana Araújo e nessa aula será dada continuidade à disciplina de Contabilidade Básica do curso Técnico em Secretariado. Foram 2 semanas de intenso estudo sobre a contabilidade, especialmente sobre o departamento pessoal. Na aula de hoje, o enfoque será dado ao departamento fiscal, que está relacionado ao controle da situação fiscal dos tributos e contribuições das empresas. Um departamento dinâmico devido às constantes atualizações que ocorrem nas legislações dos municípios, dos estados e da União. A área fiscal é uma área da contabilidade que trabalha sempre em parceria com a gestão das empresas. Juntos, eles planejam, gerenciam, fiscalizam as contas, mantêm os contratos válidos e os impostos pagos em dias. Esse papel exige uma atualização constante com as políticas fiscais para manter a empresa fora da ilegalidade e sem cometer irregularidades. No dia a dia, você já deve ter ouvido nos noticiários sobre as empresas que cometem fraudes, sonegação fiscal. Pois saibam que é função da contabilidade evitar que as empresas cometam esses crimes, adulterem patrimônios ou cometam qualquer tipo de fraude. A contabilidade exerce, nesse caso, um papel de orientador, de consultor. Ainda ouvimos reclamações sobre a alta carga tributária nas empresas, não é mesmo? Pois bem, em nossa aula veremos como é a atuação da contabilidade nessa área, quais os conhecimentos básicos são necessários. Vejamos então nossos objetivos. São objetivos dessa aula compreender as funções do departamento fiscal, que está relacionado ao controle da situação fiscal dos tributos e contribuições das empresas, conhecer as modalidades de tributação de uma empresa e estudar as principais obrigações tributárias e fiscais no Brasil. Podemos dizer que é uma das áreas mais delicadas de uma empresa é a contabilidade fiscal. Ela registra os fatos do dia a dia, servindo como base para a apuração de impostos, atendimento entre as exigências fiscais e o controle das receitas e despesas da empresa. E é por isso que quem atua nessa área deve estar sempre atento às mudanças de legislações, pois qualquer falha pode gerar problemas futuros para a empresa. O departamento fiscal é responsável por fornecer informações e responde pela escrituração e controle da situação fiscal dos tributos e contribuições das empresas enquadradas em todos os regimes de tributação, as quais também conheceremos nessa aula. É importante que esse enquadramento seja adequado à empresa. Para o desempenho eficaz e eficiente dessa atividade, exige-se que o profissional realize pesquisas prévias na legislação, jurisprudência e doutrina, de forma a garantir o respaldo normativo às práticas e procedimentos fiscais adotados. Antes de darmos seguimentos, convém lembrarmos que o sistema tributário de um país é o conjunto de impostos, taxas e contribuições através das quais o Estado obtém recursos para cumprir suas funções, como a oferta de bens e serviços públicos de qualidade, que é saúde, educação, saneamento, dentre outros. A Constituição Federal, inicialmente em seu artigo 145, prevê as espécies tributárias. O tributo é o gênero do qual se extrai 3 espécies: os impostos, as taxas e as contribuições. Os impostos incidem, por exemplo, sobre a propriedade de um imóvel urbano, o IPTU, a disponibilidade de renda, que é o imposto de renda, a circulação de mercadorias, o ICMS, dentre outros. As taxas, elas decorrem de atividades estatais, tais como serviços públicos ou exercício do poder de polícia, por exemplo, as custas judiciais, a taxa de licenciamento de veículos. E as contribuições de melhoria, elas são contribuições de melhoria que se originam para a realização de uma obra pública que implique na valorização do imóvel do contribuinte. Por exemplo, as benfeitorias no entorno do imóvel residencial. No Brasil, cada imposto do Sistema Tributário Nacional possui um processo próprio de apuração, na qual a assessoria fiscal elabora um manual contendo as instruções sobre as normas
sobre as formas, critérios e regimes de apuração dos impostos incidentes nas transações realizadas pelas empresas, aplicado a cada tipo de empresa. Além disso, elabora um cronograma contendo as datas limites próprias aos recolhimentos de cada tributo. A Constituição prevê ainda que a competência tributária é a atribuição dos entes políticos do Estado, no caso a União, governos estaduais, municípios e Distrito Federal. Vejamos como é atribuída a competência para cada ente político na Constituição Federal. Assim, então vejamos, no âmbito da União, o artigo 153 prevê que compete à União instituir os impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, o imposto sobre a renda de qualquer natureza, né, o imposto de renda, o imposto sobre os produtos industrializados, os impostos sobre as operações de créditos, câmbio, seguro, ou ainda as relativas aos títulos de valores imobiliários, o IOF, também o imposto sobre a propriedade territorial rural, que é no caso o ITR, e ainda o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. No âmbito do Estado, né, e do Distrito Federal, o artigo 155 prevê que compete ao Estado instituir imposto sobre a transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens e serviços, quaisquer bens e direitos, as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que operações e prestações que se iniciem no exterior, a propriedade sobre veículos automotores, o IPVA, e além dos impostos de competência da União e dos Estados, nós temos também os impostos de competência do município, que são os impostos, o imposto territorial, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou cessão física ou de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos de aquisição, que é o ITBI, os impostos sobre os serviços, a prestação de serviços de qualquer natureza, aqueles que não compreendem, né, no artigo 155 da lei complementar. Então, toda a prestação de serviço ela é cobrada imposto sobre, nós não conhecemos mais detalhadamente, mas é cobrado imposto dentro do município. A maioria dos impostos citados, você já deve conhecer. E ao observar essa exposição consolidada, percebe que o sistema tributário ele é complexo, devido à extensão de espécies tributárias existentes. A legislação pertinente aos tributos é das mais vastas e está sempre em constante transformação. Por isso, dissemos logo no início que aquele que atua nessa área precisa dedicar-se ao estudo da legislação e atualização constante. E nesse quesito, você já percebeu que a empresa deve estar sempre amparada às informações fornecidas pelo setor fiscal da contabilidade. É esse setor também responsável pelo planejamento tributário das empresas. Em síntese, a área fiscal controla a aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais. Ela escritura os registros fiscais do IPI, do ICMS, do ISS e elabora as guias de informação e de recolhimento dos tributos. Esse entendimento é primordial para que, a partir de agora, você compreenda como funciona a tributação das empresas. No que tange à tributação das empresas, é necessário ainda que compreendamos conceitos básicos, de como se classifica as empresas. Chamamos de microempresa a pessoa jurídica que tenha oferido, no ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$240 mil. E empresa de pequeno porte, ou as chamadas EPP, a pessoa jurídica que tenha oferido no ano calendário receita bruta superior a R$240 mil e inferior a R$2.400. A receita bruta das empresas e serviços compreende o produto das vendas de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
integra a receita bruta o resultado auferido nas operações de conta alheia ou pelas comissões de intermediação de negócio, por exemplo. Em outras palavras, podemos afirmar ou podemos dizer que a receita bruta é a receita total decorrente das atividades fim da organização. Isto é, das atividades para a qual a empresa foi constituída, segundo seus estatutos ou contrato social. Por exemplo, se a empresa de prestação de serviço de contabilidade, a receita bruta compreende todo o valor da prestação de serviço de determinado período daquele mês. Se a empresa é uma loja de venda de sapatos, a receita bruta é todo o valor obtido pela venda de sapatos naquele período. E como essas empresas são tributadas? Vejamos. O sistema tributário estabeleceu diferentes modalidades de tributação e recolhimento do imposto de renda de pessoas jurídicas. Compete à empresa uma importante decisão tributária anualmente, que é relativa às opções lucro real, lucro presumido ou simples nacional, que são as modalidades de tributação vigentes atual. Dissemos decisão anual, pois, como a legislação não permite mudança de sistemática no mesmo exercício, a opção por uma das modalidades será definitiva. Se a decisão for equivocada, ela terá efeito no ano todo. Então, se a empresa em que você trabalha optou pelo regime de tributação lucro real no início do ano de 2017, nessa forma de tributação, ela deverá ficar até encerrar o exercício social. Ou seja, só poderá mudar a forma de tributação no início de 2018. E quando essa opção é definida? No primeiro pagamento do imposto, que é normalmente recolhido em fevereiro de cada ano. Ou no caso dos optantes pelo Simples Nacional, até o último dia do mês de janeiro. Dentro do foco do Departamento Fiscal das Empresas, e de forma bem resumida, temos o imposto de renda, que está de acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional. O imposto é de competência da União e ele recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Em termos simples, é o imposto sobre o rendimento que a empresa obteve no exercício. Para cada tipo de imposto e contribuição, será emitida uma guia específica de recolhimento ao município, ao Estado ou à União. No caso do imposto de renda, será recolhido à União. Para melhor entender, cada regime de tributação do imposto de renda, de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, vejamos. Temos o Simples Nacional, que é um regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006. Lucro real, nesse regime, ao final do ano, a pessoa jurídica levanta o balanço anual e apura o lucro real do exercício, calculando, em definitivo, o imposto de renda e a contribuição social, da qual é descontando as antecipações realizadas mensalmente. E temos também o lucro presumido, que é apurado trimestralmente, e a alíquota de cada tributo incide sobre as receitas com base em percentual de presunção, que varia de 1,6% a 32% do faturamento, depende muito da atividade. Este percentual deriva da presunção de uma margem de lucro para cada atividade, daí a expressão lucro presumido. E ele é pré-determinado pela legislação tributária. No entanto, nem todas as empresas podem optar pelo lucro presumido, pois há restrições relativas ao objeto social e ao faturamento. Pode-se dizer que esta modalidade de tributação pode ser mais vantajosa para as empresas com margem de lucro superior à presumida, podendo inclusive servir como instrumento de planejamento tributário. Por exemplo, determinada empresa possui uma margem de lucro efetivo de 15%. No entanto, a administração observou que, optando pelo lucro presumido, a referida margem para fins tributários estaria fixada em 8%, demonstrando que esse regime seria mais interessante para este caso concreto. Diante desse contexto,
Compete ao Departamento da Contabilidade, juntamente com os administradores, realizar os cálculos visando subsídios para a tomada de decisão pela forma de tributação, estimando-se as receitas e custos que sejam mais adequada às expectativas da empresa. Cada empresa, em função de suas atividades, tem uma forma de apresentar a sua receita bruta, dependendo do seu faturamento. E esta será enquadrada em uma das modalidades apresentadas, o simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real. Podemos dizer que o setor fiscal é o setor da empresa que tende a ser burocrático, detalhista, minucioso. Com o advento da certificação eletrônica, ou sistema público de contabilidade, esse departamento, ele visualiza uma tendência a diminuir a quantidade de obrigações, mas isso ainda é futuro. Pois bem, aprendemos sobre a tributação e nesse momento vamos conhecer especificamente alguns impostos. O primeiro deles, e que nem sempre observamos, em nossas compras, é o ICMS. Você sabia que pagamos imposto quando adquirimos uma mercadoria? Por exemplo, quando tomamos um café na padaria, compramos uma roupa ou acendemos uma lâmpada em casa? Se ainda não observaram, observe a nota fiscal na próxima compra, pois fica em destaque o valor do imposto. Esse imposto se refere ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Por isso é chamado de ICMS. Ele é de competência do Estado, dos Estados e do Distrito Federal. Somente as empresas que praticam comércio, ou seja, compram e vendem mercadorias, empresas de transporte e de prestação de serviços de comunicação, é que são contribuintes do ICMS. O ICM significa Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. E o S refere-se tão somente a serviços de transportes e comunicação. Os demais serviços pertencem ao ISS, que vai ser cobrado lá pelos municípios, pois é de competência municipal. Você sabia que a energia elétrica, a conta de telefone, é tratada como mercadoria? Observem as alíquotas da sua conta. Estou certa que nas próximas compras que você fizer, vai observar o imposto destacado na sua nota fiscal. Por isso é que é tão importante, quando comprar algum produto, solicitar a nota fiscal por dois motivos. O primeiro é que a mercadoria deve ser acompanhada de um documento hábil para sua garantia. E o segundo é que a partir da emissão da nota fiscal é que a empresa recolherá o imposto sobre a mercadoria. Um outro imposto é o imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, ou seja, se é uma indústria, a empresa deverá recolher aos cofres públicos os impostos sobre os produtos industrializados, salvo se o produto for isento por lei. Esse imposto é para produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. E você sabe o que é considerado industrialização? Pois bem, caracteriza-se industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou aperfeiçoe para o consumo. Em outras palavras, é quando um produto passa por um processo de transformação, ou seja, modifica, aperfeiçoa até a entrega do produto final. O IPI é devido em duas situações diferentes que chamamos de fato gerador do IPI. Uma é na importação, o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira, então quando se importa o produto, tem que ser cobrança do IPI. E na operação interna, a saída de produto do estabelecimento industrial, equiparada a industrial. Você sabia que o IPI é o imposto que tem em sua essência na seletividade? Em outras palavras, quanto mais supérfluo for um produto, mais imposto deverá ser cobrado? É o caso dos cigarros, por exemplo. Além dos impostos, temos ainda as contribuições. E algumas dessas são comuns em todas as empresas. É o caso do PIS e COFINS, presentes nas empresas de prestação de serviços e empresas comerciais e industriais.
Sua compreensão e apuração é de suma importância nas questões tributárias e agenda fiscal, bem como tratar bem como o ISS referente às empresas que prestam serviço, as quais devem reportar a legislação do seu próprio município. O PIS faz referência ao Programa de Integração Social. Ele tem por finalidade promover a integração do empregado com o desenvolvimento da empresa. A partir da Constituição Federal de 1988, as contribuições para o PIS passaram a financiar o programa de seguro-desemprego e o abono que é o abono de um salário mínimo anual aos empregados que percebem até 2 salários mínimos mensais de empregadores contribuintes do programa do PIS. Vejamos, os contribuintes do PIS são as pessoas jurídicas de direito privado e as que eles são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e sociedades de economia mistas e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e empresas de pequeno porte que são submetidas ao Simples Nacional. A base de cálculo e as alíquotas do PIS ocorrem da seguinte forma. No lucro real, o percentual é de 1,65% de crédito sobre os insumos. E sobre o faturamento mensal, de 0,65% para as empresas de lucro presumido, não tendo direito a crédito no caso dessas. No caso dos templos, condomínios, partidos políticos, ou seja, as entidades sem fins lucrativos, o PIS é cobrado ao percentual de 1% sobre a folha de pagamento. Falando agora sobre o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social instituída pela Lei Complementar de 70 de 91, a COFINS atualmente ela é regida pela Lei 9.718 de 98 e com alterações. A COFINS são contribuições de pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas e a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, com exceção das microempresas e as empresas de pequeno porte que são submetidas ao Simples Nacional. A alíquota do COFINS ela é de 3% na modalidade cumulativa e não cumulativa de 7,6%. A COFINS, com incidência não cumulativa, ela tem como fato gerador o faturamento mensal. Assim, entendido o total das receitas oferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação contábil. A COFINS não cumulativo é uma forma de apuração da contribuição onde a empresa debita sobre o faturamento e pode-se acreditar sobre as compras algumas despesas, devendo ser apurada dessa forma para as empresas tributadas pelo lucro real. Para facilitar, vejamos um exemplo de como pode ser calculado. Temos então as duas contribuições PIS e COFINS. Então, se a empresa trabalha com essas duas contribuições, ela pode somar o cumulativo, que no caso do PIS cumulativo, 0,65 mais 3% referente ao COFINS, então 3,65%. No caso do não cumulativo, tem o PIS 1,65% e a COFINS 7,6%, então ela pode somar 9,25%. O recolhimento do PIS e da COFINS deverá ser efetuado até o último dia útil da primeira quinzena, ou o último dia útil anterior, se o dia 15 não for dia útil, do mês seguinte ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Em outras palavras, se o dia 15 do mês de fevereiro, por exemplo, cai no sábado, eu tenho que antecipar o recolhimento do PIS e da COFINS. O último imposto que veremos nessa aula é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, que é de competência dos municípios e do Distrito Federal. E ele tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na Lei Complementar 116 de 2006. Esses serviços são, no caso, aqueles contribuintes individuais, autônomos, pedreiro, costureira, toda aquela lista de contribuintes.
O contribuinte, no caso desse imposto, é o prestador de serviço, ou seja, o pedreiro que prestou serviço para a empresa deverá emitir nota e pagar o imposto, assim como as demais prestações de serviços, como o contador, consultor, o marketing, dentre outros. O ISS, como é um imposto municipal, ele considera-se prestado e o imposto devido no local de estabelecimento do prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas em lei, que é o caso do serviço das exportações ou da prestação de serviço em relação ao emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros dos conselhos consultivo ou de conselho fiscal de sociedades ou fundações, bem como sócios e gerentes delegados. Por se tratar de um imposto municipal, cada município tem sua própria legislação sobre regência da Lei Complementar 116 de 2003, onde podemos encontrar diferenças de alíquotas entre os municípios. Quanto ao valor, a Lei Complementar versa que a alíquota máxima de incidência do ISS é de 5% sobre o valor dos serviços prestados. Por exemplo, se você é um prestador de serviço e cobrou R$1.000 pela prestação de serviço, deverá pagar ao município o máximo de 5% sobre o valor referente ao ISS. Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi densa em conteúdos e conceitos. Buscamos apresentar de maneira simplificada as principais atividades da área fiscal da contabilidade, bem como demonstrar as modalidades de tributação e os principais impostos que rotineiramente são tratados no Departamento Fiscal. É importante que, ao finalizar, vocês discutam entre si quais são os principais aprendizados de hoje. Como vocês percebem as modalidades de tributação das empresas? Quais os impostos que estudamos hoje você já conhecia e quais você não conhecia? Compartilhe o conhecimento de vocês com seus colegas. Finalizando nossa aula, peço a vocês para manterem sua rotina de estudo conforme definido no cronograma. Isso facilita a sequência, a compreensão dos temas estudados em cada aula. E ao finalizar essa terceira aula, lembro você sobre a importância de participar dos fóruns de discussão, de compartilhar o conhecimento que vocês adquiriram, de pesquisarem sobre o tema que estamos estudando. Conto com o compromisso e dedicação de vocês em mais essa semana e aguardo vocês na nossa próxima aula.